Ser autônoma ou trabalhar em agência de marketing? O que é melhor para quem está começando na carreira de social media? Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Débora Baquim, eu sou social media já há 4 anos, mas na verdade eu sou formada em biologia. É isso mesmo, eu transitei de carreira depois de 2020, depois que eu me formei na faculdade de biologia e eu tava buscando emprego, mas eu não aguentava mais, participar de processos seletivos, de entrevistas, enviar currículo, não aguentava mais ver palestras da minha área, estudar coisas da minha área, e foi aí que eu descobri o marketing digital, porque eu fui em busca de aprender uma coisa diferente e descobri a profissão social media e me apaixonei por essa área. Então, depois de transitar de carreira e conseguir os meus clientes, eu resolvi começar esse canal aqui para ajudar outras mulheres que, assim como eu, não se adequam aos trabalhos convencionais e querem mais liberdade de tempo e lugar para trabalhar. Então, vamos lá! Antes de começar o conteúdo desse vídeo aqui, eu queria te lembrar de deixar o seu like caso esse vídeo te ajude. E se você quiser acompanhar o crescimento do meu perfil do zero lá no Instagram, me segue @DéboraBaquim, onde eu compartilho um pouco mais sobre a rotina de social media. Para quem está começando na carreira, já fez alguns jobs aqui e ali, mas não começou a crescer ainda na carreira como social media, o que é melhor? Trabalhar em uma agência de marketing ou trabalhar como autônoma? Bom, primeiro eu gostaria de contar um pouco sobre a minha história, porque eu só posso opinar sobre isso a partir da minha experiência e da minha vivência. Então, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês como que foi para mim iniciar nessa carreira e aí conseguir trazer para vocês o que é melhor. Como vocês sabem, eu não fiz faculdade de marketing ou de publicidade e propaganda, eu fiz outra faculdade. Então, como que foi para mim começar nessa área, de social media? Na verdade, o primeiro curso que eu fiz foi sobre design gráfico, não foi sobre social media especificamente. Então, eu entrei nessa área oferecendo alguns trabalhos de identidade visual, design gráfico para redes sociais, mas mais focado ao design. Então, esses foram os meus primeiros trabalhos. E logo nos primeiros 3 meses ali, depois que eu comecei a fazer esse curso de design, eu já estava fazendo alguns trabalhos pequenos e eu comecei a ver a oportunidade de oferecer mais do que só o design do post, e foi quando eu comecei a ir atrás de mais conhecimento sobre a área de social media mesmo, e de criação ali dos conteúdos, para além de só o design. E nessa época eu já estava trabalhando com 2 clientes fixos, onde eu era responsável por tudo ali na rede social deles. Eu fazia o conteúdo, fazia o design, publicava e tudo mais. Eram pessoas próximas de mim, familiares, amigos de familiares, mas eu já estava com esses 2 clientes quando eu fui em busca de um novo curso mais para a área de social media. E aí, nos próximos meses, depois disso, eu fui fazendo vários desses trabalhos, assim, mais voltado para design, logos, identidade visual, catálogo, selos, enfim, fiz vários trabalhinhos pequenos, mas continuei com um desses clientes que também eu fazia parte de conteúdos e tudo mais. Então, eu posso considerar que, assim, no meu primeiro ano trabalhando nessa área de marketing digital, eu tive esse cliente fixo e fui fazendo alguns outros trabalhos paralelos, um pouco mais voltado para o design do que para a criação de conteúdo em si. E foi aí que eu fui contratada por uma agência de marketing digital. Sim, eu fui contratada por uma agência de marketing digital e trabalhei por 1 ano nessa agência. Depois de 1 ano trabalhando nessa agência, eu resolvi sair para continuar atendendo somente os meus clientes e realmente empreender, começar a minha carreira como autônoma. E aí, quando eu saí da agência, eu já tinha alguns outros clientes em paralelo, Então, eu trabalhava na agência e por fora atendia mais um cliente fixo, que não era aquele do começo, Era outro cliente que eu atendia ali e mais uns 3 ou 4 que eu tava atendendo com uma outra agência que eu fazia uma parceria. Então, quando eu saí, eu tava já com esses clientes e foi aí que a minha carreira basicamente decolou. Eu comecei a ganhar mais dinheiro e a trabalhar menos. É lógico que nada é fácil, mas foi assim que aconteceu comigo. Bom, mas aqui vão as minhas considerações.
O que eu acho sobre trabalhar em agência? Uma coisa bastante positiva é que você consegue focar no desenvolvimento das suas habilidades técnicas. Então, como você não tem que pensar no negócio, né, nos seus clientes, muitas vezes na satisfação do cliente, muitas coisas que não são sua responsabilidade, você consegue focar mais realmente no seu trabalho como social media, né, e consegue desenvolver um pouco mais isso. O segundo ponto é que trabalhando em uma agência, você é obrigada a enfrentar algumas situações desafiadoras. Então, muitas vezes, uma reunião com o cliente, uma apresentação, fazer um relatório, um planejamento, enfim, você vai ser obrigada a fazer, porque é o seu trabalho. Então, tem o lado bom de você conseguir enfrentar, né, essas situações desafiadoras sem ficar deixando para depois, porque você tem um prazo ali, né, uma função a exercer na agência que te coloca, né, mais em movimento e te desafia mais. Então, esse eu acho que é um ponto bastante positivo. Terceiro ponto é que você aprende a trabalhar em equipe, né, em coletivo. Você vai trabalhar com outras pessoas, principalmente se essa agência trabalhar presencial. Então, é uma coisa também bacana de trabalhar em agência, que você tem esse convívio e o senso ali, né, de coletivo e a troca com outras pessoas. Mas, algumas coisas que talvez não sejam tão legais, pelo menos não na minha experiência, é que a agência normalmente tem muito trabalho para fazer e atende muitos clientes. Pelo menos a minha experiência foi assim e eu já vi outras pessoas de experiências parecidas. Então, muitas vezes você vai trabalhar bastante, vai atender muitos clientes e o seu salário no final do mês ele continua o mesmo, né? Independente se entra ou sai cliente, você tem o seu salário fixo ali. E aí também sobre isso é que você não escolhe, né, os clientes que você vai atender. Então, você não escolhe se você se deu bem com o cliente ou se você tem uma afinidade com aquele nicho, você vai ter que atender todos os clientes ali da agência. E isso pode muitas vezes não ser tão positivo, né? Tem um lado bom que você se desafia ali a aprender várias coisas, mas também tem um lado ruim que muitas vezes você tem muita dificuldade com algum nicho e vai ter que atender, vai ter que trabalhar. Sincerona aqui nesse vídeo. E aí, gente, uma última coisinha aqui que eu queria deixar, que é uma verdade, que a gente tem que pensar sobre isso, porque é a nossa carreira, é o nosso futuro, né? É que toda vez que você tá trabalhando para alguém, essa pessoa, ela tá ganhando em cima de você, né? E o que isso quer dizer? Que muitas vezes você pode estar ganhando mais do que você tá ganhando se você atendesse esse cliente, né, diretamente ali. Porque a agência, né, tá ganhando também, enfim, tem outros custos. Pensando nisso, vamos lá para as minhas considerações sobre trabalhar autônoma, ou seja, empreender, cuidar do seu próprio negócio, ir atrás dos seus clientes. Tudo isso tem o ônus e o bônus e eu vou falar as minhas considerações para vocês. Primeira coisa é que trabalhando como autônoma, você vai ter muito mais responsabilidades do que apenas o seu trabalho como social media, né? Apenas os resultados das redes sociais, do que apenas a estratégia de conteúdo. Você vai ter muito mais responsabilidade em gerenciar aquele cliente, em se preocupar com o sucesso, né, a satisfação do cliente. Então, tudo isso se torna sua responsabilidade. E junto com isso também vem várias outras coisas que você tem que aprender a fazer, como você vai precisar desenvolver habilidades comerciais, de venda, você vai precisar gerenciar financeiro da sua empresa, né, como que entra, como que sai o dinheiro, emissão de boletos, enfim, várias outras coisas que estão atreladas a empreender, né, a gerenciar um negócio, que quando você trabalha numa agência, você não precisa se preocupar. Mas e as coisas bem positivas do trabalho como autônoma? E talvez eu seja um pouco enviesada aqui, porque eu gosto muito. Você pode escolher quem são seus clientes, né? Talvez quando você tá começando, muitas vezes não, né? Porque você tá aprendendo, você tá se desenvolvendo. Mas depois de um tempo, você pode deixar em algum nicho que você se identifica mais, que você acha que é mais lucrativo. Se um cliente tá te desrespeitando de alguma forma, você pode encerrar o contrato com ele. Então você tem muito mais essa autonomia sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira. Tem um potencial de crescimento, né, muito maior do que quando você trabalha em agência. Depende, claro, do tamanho da agência, né? A agência que eu trabalhei, eu não via muitas perspectivas de aumentar, né, de cargo. Algumas agências maiores pode ter mais perspectiva, né, de você aumentar seu cargo, aumentar ali o seu salário. Mas se você trabalha como autônoma, né, você decide abrir a sua própria empresa, você tem um potencial de crescimento muito maior e você vai ter uma liberdade e uma autonomia sobre o seu horário de trabalho, da onde que você vai trabalhar,
né? Porque o nosso trabalho sendo digital e online, a gente pode sim fazer basicamente de qualquer lugar do mundo. Então você tem essa possibilidade se você trabalha para você mesma. A verdade é que tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Mas entendendo tudo isso que eu falei aqui para vocês, o que é melhor para quem quer começar? É melhor começar trabalhando em alguma agência ou é melhor começar já trabalhando como autônoma? A gente pode dizer que eu comecei a minha carreira mesmo lá na agência, foi onde eu tive o meu maior volume de trabalho, né? Foi onde eu realmente coloquei mais a mão na massa no trabalho de social media. E apesar de ter tido esses lados bons que eu falei aqui pra vocês, de ter me desafiado, a minha primeira reunião com o cliente eu tava super nervosa, não tinha como adiar, enfim, enfrentei vários desafios ali. Ao mesmo tempo, depois que eu saí da agência, eu vi que se eu tivesse começado antes a me posicionar no digital, a fazer, né, a minha carteira de clientes, muitas vezes eu estaria já mais avançada, né, na carreira e às vezes até faturando mais do que eu tô hoje. Então, tudo tem ali os seus dois lados. Mas caso você comece já sendo autônoma, pode ser que você adie ali algumas situações, muitas vezes você tem muita insegurança, muita dificuldade de prospectar e tudo mais, então realmente tudo ali tem os seus dois lados. Mas o bom é que você consegue focar num aprendizado só, né? Você já tá aprendendo um negócio novo, aí você vai querer aprender ainda financeiro, aprender... Sim, que foi o que eu falei ali na questão de ter o lado positivo. Sua fala, se é melhor começar pela agência ou começar autônomo? Eu acho que é muito difícil eu dizer descolado da minha experiência, né? Eu acho que teve uma participação bem importante ter trabalhado na agência por conta desses pontos que eu falei, de tipo, você se enfrentar. E isso, você não só tá se enfrentando e desafiando em algumas coisas que são muito importantes, né? Tá te colocando ali em prova, como você realmente pode só se preocupar com isso, né? Porque quando você já começa sendo autônoma, você vai estar muito mais focada nas suas habilidades técnicas no começo, eu acho que isso é normal, você tem que aprender a fazer, mas ao mesmo tempo vai ter todas essas outras coisinhas ali, vendas e proposta e contrato, como é que eu faço, como é que eu lido com o cliente, como é que eu respondo, que você vai meio que vai estar tendo que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho que é difícil saber, tipo, eu cravar aqui, porque ao mesmo tempo, tipo, você passando por todas essas situações logo no começo, você vai se desenvolver mais rápido, entendeu? Tipo, eu, por exemplo, trabalhei na agência, tá, me desenvolvi bastante, eu senti as minhas técnicas e tudo mais, só que a hora que eu saí, eu passei por tudo isso ao mesmo tempo, tipo, fazer tudo ao mesmo tempo, ser totalmente responsável pelo cliente, enfim, eu já teria passado, entendeu? Acho que não fica mais fácil, mesmo você tendo trabalhado em agência. Vai ser caótico do mesmo jeito. Mas eu quero saber de vocês, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que é melhor? Tem gente que trabalha aí em agência, qual que é a opinião de vocês? Vocês gostam de trabalhar em agência ou não? Vocês veem que começar logo sozinha, criar o seu próprio negócio, desenvolver, né, os seus métodos, o seu jeito de lidar com o cliente é melhor, é mais fácil, te leva mais longe? Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários e se você teve alguma dúvida, quer saber algo mais, quer mais a minha opinião sobre a minha experiência, também deixa aqui nos comentários ou me chama lá no Instagram, @debarabaquim. Eu vou adorar conversar com vocês. E é isso, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e eu te vejo no próximo. Tchau!